Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo aqui em Veja, TV de Veja.com, em dia de capa de Veja. Sem Veja chega mais cedo às bancas, já pela manhãzinha de sexta-feira você vai acompanhar a edição especial. E eu quero começar este Aqui Entre Nós mostrando a capa. Pode colocar no ar, por favor. Está aí, eles sabiam de tudo. O doleiro Alberto Youssef, caixa do esquema de corrupção da Petrobras, revelou à Polícia Federal e ao Ministério Público na terça-feira passada que Lula e Dilma Rousseff tinham conhecimento das tenebrosas transações na estatal, na Petrobras. Hoje também é dia de pesquisa Datafolha e Ibope, que descolaram um pouquinho mais Dilma Rousseff do tucano Aécio Neves. E em meio a tudo isso, o governo resolveu pegar dados oficiais da miséria, das contas públicas, do desmatamento, da educação e colocar tudo debaixo do tapete. Para repercutir tudo isso, estão aqui Augusto Nunes e Ricardo Sete, nossos colunistas. Boa noite. Boa noite. E, claro, você já participa lá pelas redes sociais. Corre lá, estamos no Twitter e no Facebook. Mais uma vez, coloca a capa de Veja no ar. Temos aí a edição que chega às bancas logo de manhãzinha e que, na verdade, acaba colocando em contradição tudo o que Dilma Rousseff e o próprio Luiz Inácio Lula da Silva disseram até agora em relação aos escândalos do Petrolão, aos casos de corrupção na Petrobras. Claro que são declarações que o doleiro Alberto Youssef fez à Polícia Federal. Claro também que isso faz parte de um documento, né, que está sendo publicado e acaba colocando em xeque tudo que foi dito até agora, não, Augusto? Eu acho, e acho que foi bom você citar o que o governo está escondendo, porque isso é um absurdo. Você tem de informar aos brasileiros, você tem de transmitir todas as informações necessárias. Está escondendo muita coisa, né? Está escondendo muita coisa. Quer dizer, o Brasil tinha acabado com os miseráveis, né, por decreto. Como eles continuam por aí, né, e não são importados de nenhum país europeu, o governo agora resolveu que não divulga isso. Então não tem, o Brasil vai bem, não piora em nada e tal. Vão divulgar depois das eleições. A decisão da Veja é muito saudável, porque você tem de divulgar todas as informações que são, como eles dizem tanto, né, do interesse público. Eu repito que são declarações que foram dadas pelo doleiro Alberto Youssef ao delegado da Polícia Federal, que tomou aí as informações durante o processo de delação premiada, que ainda acontece. Ele está sendo ouvido já há bastante tempo. Então, são informações oficiais. E claro que a justiça é quem vai dizer quem está certo, quem está errado no meio desse pacote. E rapidinho, sem querer falar muito, rapidinho. Primeiro, a Veja não errou nenhuma. Segundo, eles são obrigados a contar a verdade, porque senão eles perdem os benefícios da delação premiada. Era o que eu ia comentar, quer dizer, ele está acusando, ele está informando que a presidente Dilma e Lula, ao contrário do que ambos declaram, sabiam do caso, portanto é uma coisa gravíssima, mas ele precisa ainda provar para que isso se torne verdade perante a justiça. Ele está correndo um grande risco se ele não estiver falando a verdade, porque ele perde os benefícios. Então, a tendência é de que, evidentemente, ele tenha provas do que diz. Mas, não faz sentido, né? Ele vai mentir e perder os benefícios. Mas, por enquanto, a Veja está chegando ao ponto de narrar o que ele disse. Não, né? Mas são informações que eu acho que são importantíssimas também para o eleitor, de toda forma. Né? Como são importantes as informações que você disse que estão sendo omitidas e as outras que o Augusto comentou. O que me preocupa nisso tudo, Joyce, é se órgãos oficiais estão retendo esses dados, é mais um sintoma do aparelhamento realmente do Estado pelo PT, né? Que absurdo. Quer dizer, isso pega setores do Ministério Público, da Polícia Federal, do Judiciário, de órgãos respeitáveis, já desmoralizaram o Correio, né? Pelo papel que o Correio teve na campanha de Aécio Neves. Quer dizer, é uma coisa, as agências reguladoras... A técnica argentina, o que garante que eles estão falando a verdade sobre a inflação, por exemplo? O que garante? O presidente da Agência Nacional de Águas esteve em São Paulo, fez um comício contra o governador Geraldo Alckmin. Ele deveria ser um técnico. E um técnico, para isso foram criadas as agências reguladoras, elas estão aparelhadas. Ele fez um comício, não por acaso o auditório estava cheio de gente do PCdoB.
não é? Quer dizer, fez um comício para culpar o governador pela seca pelo fato de São Paulo ter a maior seca em 84 anos. Como se a seca é culpa do governo, então eles têm que explicar essa outra aí do Nordeste, que é mais antiga, né? Hoje... Vamos finalizar, então, com a capa de Veja mais uma vez, para a gente passar para os dados. Coloca mais uma vez a capa de Veja no ar. Você encontra, a partir de amanhã, bem cedo, nas bancas, com trechos do depoimento da delação premiada do doleiro Alberto Youssef durante esse processo em que ele conversou com autoridades, delegados e procuradores. É bom registrar que, nesse momento, o juiz Sérgio Moro não participa do processo de delação que ainda acontece. Os depoimentos, as declarações, os detalhes do caso, a situação do doleiro e até mesmo a aparência física dele, tudo isso você vai encontrar na Veja, que chega amanhã bem cedo às bancas. Agora vamos passar para um dos assuntos do dia. Já. Só um comentário, posso fazer? Para você ver se uma capa merece, se ela é confiável, a gente sempre inverte, né? Tenta botar o contrário. Eles não sabiam de nada. Aí o leitor cai na gargalhada. Eles não sabiam de nada. Não sabiam de nada. Não sabiam de nada. Vamos lá. Hoje, 2 assuntos chamaram a atenção. Primeiro, essa questão de jogar debaixo do tapete dados que dizem respeito a nós todos. Quer dizer, é o espelho da população. Como é que está a miséria no Brasil? Como é que está a educação no Brasil? Como é que está o desmatamento no Brasil? As contas públicas. Você sabe, eu desafio você, internauta, você sabe desses dados? Não, você não sabe, eu não sei, a gente não vai saber, só depois da eleição. Por quê? Porque o governo resolveu pegar um tapetão, varrer para debaixo do tapete, colocar o tapetão em cima e dizer pra gente, não, vocês querem saber? Vão ficar querendo, é só depois da eleição. Isso é uma das coisas mais absurdas que eu já vi na vida. E aí a justificativa foi o seguinte... Não foram questões técnicas. Questões técnicas impediram a divulgação dos dados. Não dá para acreditar, né, Augusto? Vamos lá. Isso permite aquele discurso muito doido de retiramos da miséria 50 milhões. Então, dá mais que a população brasileira, se for somar. Somar tudo o que foi feito. Imagina. Esses pobres que a gente vê aí, tudo importado pela oposição. Porque eu continuo vendo... do Fernando Henrique. Bom, uma vez quando saiu aquele cálculo também do IPE dizendo que quem ganha mais de 300 e poucos é da classe média, eu dei essa boa notícia aos porteiros do prédio onde eu morava. Falei, quanto é que vocês ganham? Eles já responderam com desconfiança, demoraram. Né? Mas aí falaram, eu falei, então eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Vocês são da classe média. Eu sou pobre, respondeu. O governo faz esses cálculos, mente agora, ele está enganando, ele está escondendo os números extraídos de cálculos que são falsos. Exatamente. Eu conversei um pouco mais cedo com o senador Aloysio Nunes, que é o vice de Aécio Neves nessa disputa pela presidência da República. E ele me deu declarações, tanto em relação às pesquisas, mas em especial sobre essa decisão do governo de colocar essas informações debaixo do tapete. Vamos ouvir. Olha, Joyce, eu tenho muitas razões para não querer a continuidade do PT no governo. A má condução da economia, a ineficiência da administração, a corrupção. Mas, para mim, o que mais me inquieta, o pior de tudo, é a índole antidemocrática dessa gente, que se manifesta nessas coisas, que se manifesta na onda de calúnias asquerosas que estão difundindo pela internet, é a censura nos dados produzidos pelo próprio governo, querendo fazer o eleitor de idiota, um cidadão de idiota, sonegando a ele a sua imagem num espelho, porque é disso que se trata. Isto aqui, sabe o que é? É Venezuela, em germe. A gente vê, senador, uma tentativa clara de que dados oficiais, como a gente acabou de dizer, fiquem debaixo do tapete. Em 2010, o ex-presidente Lula pediu um voto de confiança e disse que Dilma seria a melhor administradora que o Brasil já teve na história. Bom, acabou presidindo o pior PIB da história do Brasil. Nem Marechal Floriano teve um PIB tão pequeno, tão apertado como o PIB presidido por Dilma Rousseff. Quer dizer, a promessa não foi cumprida. Ponto. Essa tentativa de esconder esses dados agora é justamente para não ter que se explicar, o fracasso do governo, exatamente para esconder o fracasso do governo.
Não é? Ou ela esconde os dados, ou no caso da segurança pública, por exemplo, ela diz que precisa reformar a Constituição para o governo poder ter um maior protagonismo na segurança pública. Entendeu? No fundo é tudo a mesma coisa. É se esquivar diante das suas responsabilidades. O que mostra, evidencia a índole autoritária e manipuladora deste grupo que governa o Brasil. Quebrar o espelho no qual o brasileiro se olha para ver a sua cara, as suas mazelas, seus problemas, que são muitos. Mas o maior deles é ter o mau governo que nós temos. E a pesquisa, senador? Acabou de sair a pesquisa que mostra que Dilma está 6 pontos à frente. Recentemente, o candidato do PSDB, Aécio Neves, disse, olha, se eu levar em consideração que foi no primeiro turno, eu já sou presidente, eu estou eleito, né? Agora, pela primeira vez, saiu da margem de erro e é claro que a turma do PT está batendo bumbo aí em relação às pesquisas. Quem ri por último, ri melhor. Olha, a pesquisa na véspera da eleição do primeiro turno dava o Aécio com 27%, ele teve 34%. Os institutos estão longe de ter credibilidade nesse momento, hein, senador? Não tem, as pesquisas estão loucas. Isso não impacta o ânimo da campanha nessa reta final? Não, pelo contrário, até muita gente que diante da possibilidade de uma vitória do PT com essas características de incompetência, de autoritarismo, de corrupção, muita gente poderá ir para a urna, gente que estava ou disposta a anular o voto, votar em branco, ou simplesmente viajar para não votar, virá para a urna. Tá aí as declarações do senador Luísio Nunes, 7. São várias delas, né? Primeiro, em relação a essa coisa de esconder os dados, depois sobre as pesquisas, né? Talvez Augusto Nunes possa trazer uma avaliação do Data Nunes daqui a pouco, mas as pesquisas hoje descolaram Dilma e Aécio, Dilma com 53, segundo o Datafolha, Aécio com 47, ou seja, fora da margem de erro, né? Já com 6 pontos aí separando os dois. O Ibope é a mesma coisa, também distanciou aí Dilma e Aécio em 8 pontos. E aí, 7? Diante do que aconteceu no primeiro turno, tanto na eleição presidencial como nas eleições estaduais, a gente precisa parar de considerar, nós inclusive da imprensa, sobretudo nós da imprensa, os institutos como oráculos, né? Eles insistem em dizer que é um retrato do momento e tal, mas a gente acaba utilizando o retrato como uma previsão daquilo que vai acontecer. Eu acho que a pesquisa mesmo vai ser no dia da eleição. Mas eu queria comentar um outro aspecto do senador Luísio Nunes, que é uma grande figura, abordou. É a questão do autoritarismo. Isso aí realmente, eu me lembro de eleições, mesmo antes de ser um jornalista profissional, me lembro de eleições do passado, eu jamais vi uma campanha eleitoral como a feita pelo PT, tão sórdida, tão asquerosa, tão mentirosa, como essa que nós estamos vendo. Até a presidente da República, pessoalmente, mente na televisão. Não só a propaganda dela, como o Lula, então, está absolutamente descontrolado. Quer dizer, está usando de recursos, voltou como nunca, com força total, nós e eles. A ponto de envolver jornalistas sérios como Miriam Leitão e William Bonner. Citando no palanque. E a inacreditável palhaçada de cobrar do Aécio sucessivamente, mesmo depois de que nós publicamos material a respeito, onde estava ele enquanto esta moça, Dilma, enfrentava a ditadura, era presa. Tal. O Aécio tinha 7 anos de idade. Ele estava, que o Lula nunca fez. Ele estava fazendo o que o Lula nunca fez, estava estudando no primário, aprendendo a ler e escrever. Quer dizer, e isso aí, e a galera aplaude, como se fosse um Deus falando. É um absurdo, é uma apelação. Eu queria mudar, eu queria fazer a pergunta envolvendo outro. Onde estava o Lula? Não estava fazendo nada. O Lula já era grandinho. Não há notícias. Mas essas declarações... Já era grandinho, ele nem estudava, nem militava politicamente. Agora, essas declarações têm gerado um efeito que já passou do limite da guerra nas redes sociais. Hoje, mais cedo, por volta de 5h15 da tarde, militantes petistas e tucanos entraram em confronto, foram para o Braço, isso aqui em São Paulo, em frente ao Teatro Municipal. Quer dizer... A gente chegou a um ponto, responsável de um por isso civil. Se chama Luiz Inácio Lula da Silva. É ele que prega a secessão, a cisão,
A divisão do país entre nordestinos e sulistas, entre brancos e negros, entre brancos de olhos azuis e assim por diante. Então, é ele que faz isso. Foi ele que citou a Miriam Leitão e o Bonner, colocando em risco a integridade física deles. O Lula, você chamar de leviano é muito pouco. Ele é muito irresponsável, tá? Esse tipo de comportamento é cafajeste. Não, tá beirando é cafajeste a ação, tá beirando a ação criminosa. Mas evidente. Num país civilizado, o Lula estaria injúria, calúnia, de fazer enquadra em tudo. Tendo sérios problemas com a justiça. Mas aí é que tá. Aí que tá. Aí vem, não pode atacar porque pega mal. Eu não entendo isso. Quer dizer, pega mal quando atacam o PT. E o Aécio, ao chamar a Dilma de leviana, foi cavalheiro. Ela é mentirosa, ela diz coisas, ela falou do Sérgio Guerra, depois é desmentida. Ela fala ela apresenta números que não batem. Ela falou do negócio de como é que é? Gastou com cavalos. A questão das vacinas de cavalo é uma coisa indecente. Mentira. É uma coisa indecente. É tanta coisa que um programa de TV não basta para que o Aécio aponte todas as mentiras que ela contou. Agora, a diferença entre a campanha do PT e a campanha do PSDB é que na campanha de Dilma Rousseff tem um pitbull para fazer todo esse discurso pesado e falar o que quer, o que bem quer. Na campanha do Aécio, não. É ele que tem que se defender, é ele que tem que dizer, é ele que tem que medir se ele vai até ali, se não vai, se tem que bater, se não tem que bater. Quer dizer, são diferenças muito claras. Né? Aí temos o que é difícil você ser mais cafajeste que o Lula. Ele se comporta, de certa forma, como um lord inglês numa briga de rua, que está valendo tudo. Mas o Lula disse hoje mais cedo que o Aécio é muito grosseiro. O Lula tem toda a autoridade. O Lula que disse que jamais chamou um adversário de leviano, um adversário político de leviano. Vídeo. Ele chamou, vou pedir perdão para os leitores, chamou o presidente Itamar, que era um homem de bem, de filho da puta, não foi de leviano, exatamente. De filho da puta. O presidente, há um documento tratando disso. Isso é notório. Quer dizer, e chamou, tem vídeo em que ele chamou várias vezes, durante um debate, o governador Geraldo Alckmin, você é leviano, o senhor é leviano, isso é leviandade. E ele fala do Aécio, que o Aécio é agressivo. Playboy, mulheres, filhinho de etc. papai. E realmente ele tratou com muita cortesia a Rose Noronha. Poucas mulheres puderam assim, indico um ladrão, o namorado nomeia. Eu quero passear num cruzeiro, o namorado dá um jeito e tal. É isso, o Lula trata muito bem certas mulheres. E é disso que o Aécio deveria tratar. Bom, gente, tendo essa atenção toda, né, o ex-presidente Lula fazendo esse serviço sujo. Isso aqui não se trata de um juízo de valor, é fato. É um serviço sujo. Não, né? Lógico. Colocando nomes importantes, inclusive, contra a população contra esses nomes, a ponto de militantes hoje saírem no braço no centro de São Paulo. É uma consequência natural, porque a oposição, ela perdeu o medo do PT. Uhum. Isso é uma das consequências da eleição muito importante da campanha. O PT está sendo enfrentado sem medo, sobretudo em São Paulo, onde ele foi devastado. Que foi o que o Aécio disse ontem, inclusive, né? Se precisar, eu pago esse preço, porque eu não tenho medo do PT. Mas, com a pesquisa Ibope Datafolha, colocando Dilma Rousseff à frente de Aécio Neves, os tucanos dizem o seguinte, como disse o Aloysio Nunes, olha, quem ri por último ri melhor, não acredita em pesquisa. Né? O debate da Globo se tornou ainda mais importante, sempre foi o mais importante da corrida eleitoral, mas nesse momento, numa eleição, voto a voto, nariz a nariz, o debate da Globo vai ser talvez o momento de definição aí da eleição, não? Chegou o momento do Aécio tirar um pouquinho as luvas de pelica e dizer, por exemplo, trazer a colação durante o debate, como se diz, o que Augusto, por exemplo, mencionou. Quer dizer, vamos tratar de assuntos aéreos. Assuntos aéreos. O aeroporto de Cláudio, ele já explicou, cansou de explicar, o aeroporto de Cláudio, inclusive, foi aprovado pelos órgãos competentes, tal. Se eu faria um aeroporto que causasse dúvidas, porque fica em terras da minha família, é outra coisa. Mas o fato é que ele está esclarecido. O que não está esclarecido é a presença de Rose Noronha, que era amiga íntima do presidente Lula, em dezenas de viagens no avião presidencial,
Tão íntima que ficava na suíte. E não eram registradas na relação de passageiros, não eram registradas na relação de passageiros O de que é bordo. ilegal. Rose Nogueira, Rose Noronha, desculpe, Rose Nogueira é uma grande pessoa. Rose Noronha, essa que está sendo investigada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público por ter transformado o escritório da Presidência da República em São Paulo num balcão de negócios. Rose, esta que foi mantida pela presidente Dilma a pedido do Lula. Quer dizer, essas questões, o Aécio deve levar ao debate, tem que levar ao debate. A pouca vergonha que... Filhinho de papai é o Lulinha, por exemplo. É mais filhinho de papai. Né? O debate pode mudar. Se as pesquisas estiverem certas, Data Nunes contesta, mas se as pesquisas estiverem certas, o debate pode mudar o rumo dessa história, Augusto? Eu acho que sim, já porque mudou na história do Brasil, né? Mudou no primeiro, né? Quer dizer, vai ser a desculpa dos institutos de pesquisa como o IBOP, que como lembrou o senador Aloysio Nunes, o IBOP atribuiu 27% ao Aécio na última pesquisa, ele teve 34%. Agora está atribuindo... 54%. Vai cometer o mesmo erro. Você tinha anotado... Eu tinha atribuído aqui... Você tinha anotado do Rio Grande do Sul. 41, né? A 41 é a mesma diferença. 54 a 46 em votos válidos no IBOP. É a mesma diferença quase. Mas eu vou cravar aqui. Atenção, Data Nunes, edição especial. 53 a 47 para o Aécio, repete, porque aumentou. Augusto. 53 para o Aécio, votos válidos. 47 para a Dilma, porque aumentou o número de indecisos, que essa legião aí de eleitores cresceu por causa dos ataques, que podem ser desfeitos. Esse tipo de dúvida pode ser desfeita no debate. Por isso que eu acho o debate importante. Agora, acho que o Aécio tem de se portar como ele se comportou no primeiro debate da Globo. Ele representa um Brasil decente que quer acabar com isso. Tá? Ele representa um Brasil que não vai construir o porto de Mariel em Cuba, isso que ele precisa lembrar. Ele não vai fazer doações à Bolívia de 1 bilhão clandestinas. Aliás, o governo, que tem a Comissão da Verdade para apurar o que aconteceu, os casos de tortura de 1947, mantém em sigilo todos os contratos envolvendo o Porto de Mariel. Por quê? Viraram segredo de Estado. Porque ali tem maracutaia que não acaba mais. Isso tem que ser colocado pelo Aécio no debate. Óbvio. Ele cobrou se ele quiser ganhar da Dilma no primeiro, mas a Dilma não respondeu. Agora, frente a frente, olho no olho, eu acho que ele vai cobrar. Deve cobrar. Deve cobrar, se quiser ganhar a eleição. A diferença de comunicação das duas campanhas é gritante, né? Tanto a comunicação, o nível da comunicação, você tem um nível mais alto e um nível bem mais baixo, quanto da própria disposição em falar francamente com jornalistas, em conversar, em debater o Brasil, em debater os problemas do Brasil, tanto que a presidente candidata, Dilma Rousseff, foi convidada mais de uma vez, inclusive para estar aqui, para conversar, para mandar declarações, sem edição, conversa olho no olho, franca, também não tem combinação de pergunta, mas é muito difícil essa combinação, né? Ontem procuramos as campanhas para que mandassem um recado para o eleitor, tanto uma quanto outra. Claro que a campanha do PT não respondeu, mas a campanha tucana respondeu e o candidato à presidência da República pelo PSDB gravou pelo WhatsApp um recado. Vamos ver. Olá, Joyce. Eu quero em primeiro lugar te cumprimentar pelo belíssimo jornalismo que a TV Veja vem fazendo e deixar agora nessa reta finalíssima das eleições uma reflexão. No próximo domingo a gente não vai estar escolhendo apenas quem será o próximo presidente da República. Nós vamos estar escolhendo o país no qual nós queremos viver. Eu sou muito feliz por ter feito uma campanha honrada, falando a verdade e defendendo um novo país, muito diferente desse que aí está. Agora é com cada eleitor, mas eu tenho muita confiança que no dia 26 nós possamos estar comemorando o início de uma nova e belíssima história na vida de todos os brasileiros. Diferença na comunicação, hein, Sete? Pois é. É um plebiscito, né? Você vai escolher entre a honradez e a indecência. Exatamente. Eu me sinto bastante... Eu estou sentindo coisas que eu sentia só durante a ditadura militar, diante do que o PT está fazendo. Falando sério. Eu acho que eles são de um autoritarismo
tenebroso. Não admitem que alguém divirja. Não existe a convivência de contrários, a demonização do adversário, né? A demonização da ideia de divergência. É um negócio assustador. Eu estou me lembrando da ditadura militar, com a linguagem que o PT está usando. De pleno acordo. Vamos para as considerações finais, falamos de quase todos os assuntos aqui, assunto que não falta. Aliás, amanhã eu quero convidar você para acompanhar uma entrevista com o senador Aloysio Nunes, ele que é vice na chapa de Aécio Neves, estará comigo aqui ao vivo às 10 da manhã, dá tempo de você mandar pergunta, então aproveite. Considerações finais, reta finalíssima, Augusto Nunes, agora sim é reta final, não tem como a gente não imaginar que a gente está aí nas últimas horas. Esqueçam pesquisas, quer dizer, pensem no primeiro turno, eu vou repetir o que eu já disse aqui para Joyce. O Brasil, que esquecia a cada 15 anos o que tinha acontecido nos 15 anos anteriores, agora, a cada 15 dias, esquece o que aconteceu há 15 dias. Os institutos de pesquisa erraram todas. No Rio Grande do Sul, o candidato que apareceu com 20%, em terceiro lugar na última pesquisa do Ibope, no primeiro turno, teve 40%. E vai ganhar, dobro. E vai ganhar a eleição. E vai ganhar agora. O próprio Aécio, já citamos aqui. Então, esqueçam e votem. E lembrem que é plebiscito. Né? A gente vai escolher um tipo de Brasil. Aí tem esse aí, que é o nós contra eles. E tem o Brasil, que pode ser civilizado e democrático. 7. Para mim, existe uma escolha entre um Brasil velho, patrimonialista, politiqueiro, corrupto e autoritário, intolerante, e um Brasil que pode ser uma terra de liberdade, de oportunidades, de decência, de transparência. Eu acho que a eleição está se decidindo nesses termos. A minha principal preocupação nessa eleição é a divisão entre liberdade de um lado e autoritarismo do outro. Muito bem, amanhã este time estará reunido, também Marco Antônio Villa, durante o debate da Globo, né, para a gente discutir e debater junto com o debate qual será a postura dos candidatos. Aécio Neves do PSDB, Dilma Rousseff do PT se enfrentam no último e mais importante debate desta corrida eleitoral, no momento em que os institutos colocam mais lenha nessa fogueira. E aí, há poucos dias da eleição, que é a grande pesquisa de fato, as urnas, dia 26 de outubro, você vai definir o futuro do Brasil pelos próximos 4, 8 ou até 12 anos, mas pelo menos pelos próximos 4 anos. Dia 26 de outubro é o dia mais importante do ano. E quem manda nessa história é você, eleitor. O personagem mais importante é aquele que é o dono do título. Portanto, pense bem no que fazer no domingo. Estaremos aqui junto com o debate. Você vai acompanhar o debate em nossa casa e vai acompanhar imediatamente aqui um debate com os nossos colunistas. Muito obrigada pela companhia. A programação de TVeja, tvdeveja.com não para. E a gente se vê amanhã cedinho. Boa noite, Augusto. Boa noite, Sete. Obrigado, Joyce. Tchau, gente. Até amanhã.